amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. A tia tá morrendo de saudade. Não vejo a hora de tudo isso acabar e a gente poder se encontrar. Hoje nós iremos para a nossa explicação. Vamos lá! Bom dia, meus amores. Hoje a tia vai explicar preposição, certo? Então, preposição, né, como o próprio nome diz, é um termo que ocupa uma posição anterior. Na prática, né, isso significa que se posiciona sempre antes de uma palavra, estabelecendo uma relação de subordinação com o termo principal. Esse vocábulo pode ligar tanto os nomes a seus complementos quanto os verbos a seus objetos, certo? Então, e o que é preposição? A preposição é uma palavra invariável, ou seja, não é alterada em número, né, singular ou plural, ou em gênero, masculino ou feminino, ela é totalmente invariável. Obrigatoriamente deve estar antes de um termo, que pode ser substantivo, adjetivo, verbo ou advérbio. Colocada nessa posição, é capaz de estabelecer uma relação de dependência entre esses termos e um principal. Essa relação ela pode ser de posse, de modo, de lugar, de causa e fim, entre outras. Bem, aí as relações estabelecidas por meio das preposições são fundamentais para a construção do sentido. Então, aqui vamos para a classificação das preposições. As preposições elas se dividem em dois grupos, as essenciais e as acidentais. As essenciais, elas são aquelas que sempre foram preposições, aqui tem algumas só, certo? Que são várias. Ó, aqui tem o a, ante, após, ó, o até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre e tras. Ó, essas daí, né, que estão sublinhadas, são alguns exemplos de preposições essenciais, né, que são aquelas que sempre foram preposições. Agora, já as acidentais são as palavras, né, de outras classes gramaticais que passaram a funcionar também como preposição, né? Tá aqui alguns exemplos, ó. Aqui, ó, são as mais importantes, certo? Porque existem várias. E essas daqui a gente vai conseguir observar de acordo com o contexto, certo? Porque essas aqui, elas não são realmente preposição. Elas podem, né, estar como preposição numa determinada oração, vai depender do contexto, é por isso que elas são chamadas de acidentais, certo? Ó, há um traço distinto entre as essenciais e as acidentais. As essenciais, elas regem pronomes oblíquos, certo? Ó, a mim, contra si, de ti. E já as acidentais, elas são usadas como pronomes no caso reto, com tu, conforme eu, segundo ele, certo? Então, dá pra gente diferenciar por conta disso, né? As acidentais, ó, elas são usadas como pronomes no caso reto. E já as essenciais são formadas, né? Elas reagem com o pronome oblíquo, ó.
essenciais, né? Elas reagem com pronome oblíquo, e as acidentais, né? São usadas como pronome, no caso, reto. Ó, agora a gente vai para o uso das preposições. A maioria das preposições, elas são palavras vazias de sentido, se consideradas isoladamente. Mas, ao ligarem, né, palavras ou orações, estabelece determinados significados, que são definidos pelo contexto, né? Observa aqui, né, algumas possíveis relações. Elas podem expressar posse, ó, companhia, ó, posse, companhia, lugar, meio, fim, causa, assunto, oposição, recurso, matéria, instrumento. Esses daqui são alguns tipos, né, de relação que as preposições podem expressar. Aqui em posse, ó, o de, companhia, que é o com. Então, vai depender do contexto, né, que ela está sendo empregada. É pra gente perceber, certo? Ó, agora, a gente vai ver dois tipos de preposição, né? A formação da preposição. Ó, contração e combinação de preposições. Dissemos que as preposições elas são invariáveis, mas existe um fenômeno que faz com que pareça que estão flexionadas em gênero e em número. Esse fenômeno chama-se contração. Isso ocorre quando as preposições a, de, em e per, que é a forma antiga de por, né? Une-se a artigos ou pronomes, havendo perda de fonemas. Deste modo, a preposição passa a ter a característica do termo ao qual se uniu. Veja alguns exemplos. Ó, aqui são as mais usadas, certo? Mas existem outras. Aqui é só alguns exemplos, certo? Até no livro de vocês mesmos tem vários exemplos, certo, amores? Ó, o a mais o as fica as, né? Com crase. O de mais o ó igual a dó. O de mais o isso, disso. O em mais esses, nesses. O em mais aquela, naquela. O por mais o os é pelos. E já que há também a combinação, né? Que ocorre quando a preposição a se liga ao artigo o ou ao advérbio onde, não havendo perda de fonema nessa união, certo? Então, vamos lá repetir, né? Para vocês ficarem bem atentos, ó. A contração não, contração é quando, né? É quando, né, ocorre, ó, a junção da preposição de, né, a, em, por, e se une a um artigo, né, ou pronome, e tem a perda de fonema, ou seja, essa palavrinha muda, né? E já a combinação, elas só se juntam, se combinam, certo? Não há perda, certo? Elas só se juntam, né? Como aqui
Este exemplo aqui, ó. O artigo A mais o O ficou ao, né? Ou então, quando junta o A mais o onde, fica onde, certo? Agora, a gente vai ver aqui alguns tipos de locuções prepositivas, né? As locuções prepositivas, elas são expressões com valor de preposição. Geralmente são constituídas de advérbio ou locução adverbial. E preposição de, a e com. Ó, por exemplo aqui, além de, né, antes de. Aqui são só alguns exemplos, certo? Mas também existem vários outros. Então, meus amores, por hoje é só, viu, a nossa explicação. Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, pode me procurar no WhatsApp. Eu estarei aqui à disposição. E beijos e até mais.